Carta aos Romanos, hoje nosso vídeo de número 12. Entramos então em uma nova divisão desse livro. A partir de agora nós vamos para a quarta divisão que nós temos dessa carta que Paulo escreve. Agora tratando da justiça e vida, capítulo 6 até o capítulo 8. Então se quiser pode fazer a leitura desses capítulos para você antes entender um pouco o conteúdo e para nós estarmos tratando dessa questão. Hoje nós vamos entrar no capítulo 6, verso 1 até o capítulo 7, verso 6, que é a nossa primeira parte, que nós queremos falar dessa divisão quarta de justiça e vida. Nesse vídeo, então, vamos iniciar então uma nova divisão que Paulo traz. Ao mesmo tempo, nesta divisão, capítulo 6 e 8, vai continuar em foco o mesmo assunto. O assunto não vai mudar. É a justificação pela fé, e essa justificação pela fé sem as obras da lei. Mas Paulo aqui se preocupa também com um outro aspecto do Evangelho. A vida dessa nova relação com Deus, onde Paulo vai adentrar algo a mais, além da justificação que nós vimos até aqui. Paulo vai trazer o quê? O que vem sobre nossa vida através dessa justificação e que nós mostramos, que nós trazemos sobre nós, que é a santificação. Lembrando que a salvação é um ato de Deus na nossa vida. Jesus Cristo morreu uma única vez por nós, fomos justificados em Cristo Jesus, isso que Paulo traz, e que pela fé nós cremos, nós recebemos já é imputada em nós essa justiça, mas nós precisamos desenvolver essa tão grande salvação na nossa vida em vida de santificação. Não que há uma salvação que precisa de mais contexto sobre nós. A salvação é única, mas a santificação é um desenvolvimento, é um processo desse ato de Deus na nossa vida. Se fomos justificados pela fé, então, por que precisamos viver uma nova vida, uma vida santa? É isso que Paulo vai mostrar para nós. Se tudo depende de Cristo, se foi Cristo que fez tudo em nós, se a lei e o pecado servem o propósito da graça, por que não podemos continuar a pecar? O que traz muito esse contexto aí de pessoas às vezes usar essa seguinte frase que para justificar a vida em pecado, uma vez salvo, salvo para sempre, mais uma vez salvo, salvo para sempre, mostra então a sua vida nova em Cristo Jesus. Isso é santificação. Então vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Essa é a pergunta que está no capítulo 6, verso 1 que Paulo traz, que já no capítulo 3, verso 8, ele já tratou um pouco também. Lendo a carta, mas lendo sem muita atenção, superficialmente, ao que Paulo quer ensinar, parece que, para a graça ser abundante sobre nós, convém que nós venhamos a pecar mais. Mas isso é um equívoco. Capítulo 6, verso 2. Isso é um equívoco por quê? Porque estamos unidos com Cristo, diz o verso 5. E o que Cristo faz? Ele não faz por si mesmo, mas também por aqueles que ele representa. Ele nos representa, a nós, que fomos unidos a ele. Sendo Cristo, então, crucificado, o que acontece conosco? Nós também fomos unidos com ele na sua morte, fomos crucificados. É isso que Paulo vem tratar na nossa vida, então. Não viver uma vida dissoluta, não viver uma vida relaxada na fé, porque Cristo já morreu por mim, sou justificado, então posso andar da forma que eu quero. Não é dessa forma que acontece. E Paulo está tentando mostrar justamente isso. Não está falando da nossa conversão pessoal, de uma morte espiritual. O que Paulo traz de forma bem prática. Ele diz que quando Cristo morreu, nós também morremos, por estarmos unidos em Cristo. A morte de Cristo, então, foi também a nossa morte, para que nele nós tenhamos uma vida nova. Mas, além de Cristo ser crucificado e morto, ele ressuscitou. Logo, então, essa união com ele na sua morte implica o quê? Na união com ele na ressurreição. O capítulo 6, verso 4, 5 e 8 de Romanos, então nós vamos ver isso.
Por quê? Porque como ele é o nosso representante, nós estamos unidos com ele também na sua ressurreição. A igreja em ou com Cristo morreu. A igreja em Cristo foi também ressuscitada. A igreja em Cristo, ela está viva. Paulo mostra isso na segunda carta de Paulo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17. Por isso, então, o quê? Por isso nós não pecamos. Uma vez salvo pela frente, mostre a vida de santificação. Não pertencemos mais ao pecado, porque nós já fomos unidos com Cristo. E Cristo pagou esse preço para o nosso pecado, nos tirando dessa vida para nós ressuscitarmos com Ele também numa nova vida, que temos através de Cristo nessa união. O que importa então para a nossa justificação e santificação? É a nossa união com Cristo, e é isso que Paulo vem tratar para nós. Essas duas questões, justificação e santificação, mostram unidade em Cristo Jesus. Por isso, então, que Paulo vai falar também sobre o batismo nesse contexto que nós temos do capítulo 6, verso 3 e 4. Pois, pelo batismo, nós fomos relacionados com Cristo. O batismo mostra essa relação. Esse rito traz para nós que nós estamos em Cristo, que nós vivemos uma vida em Cristo, que os nossos filhos estão em Cristo, porque nós mostramos essa nova vida também aos nossos filhos, cremos que somos salvos e crendo nessa tão grande salvação e vivermos essa tão grande salvação dentro do nosso lar, em todos os aspectos de santificação, nossos filhos também vão estar presentes nesse pacto de aliança de Deus conosco, com nossa família, com o nosso lar. Crê e será salvo tu e tua casa, nesse sentido. Deus então usa o batismo para mostrar isso, para mostrar essa união que nós temos em Cristo Jesus, entre o batizado e o seu representante, capítulo 6, verso 5. Batizados em Cristo, na sua morte, porque o batismo aqui não é simplesmente água, aqui é morte, e quando fala em morte está falando em sangue, então está lembrando a cruz, batizados em Cristo, no seu sangue que nos purificou desse pecado, esse sangue que veio nos lavou, nós fomos sepultados com ele nesse batismo. E batismo aqui então tem que ser entendido dessa forma, como de fato cruz. Mas nesse contexto não dizemos que só o batismo traz essa conotação. Em muitos lugares Paulo vai falar o quê? Da união que precisam ter com Cristo, sendo realizado então pela fé, sendo realizado através do memorial da ceia do Senhor e já existindo independentemente de nós mesmos, que nós vimos no capítulo 5, verso 8 a 10, no vídeo anterior. E até antes da fundação do mundo. Por quê? Porque tudo o que Jesus fez por nós mostra que isso foi feito desde a eternidade. Efésios 1, verso 4, quando fala que Cristo fez tudo isso por nós mesmo antes da cruz, antes da sua presença como o Filho de Deus sobre a face da terra, da sua encarnação, mas na eternidade já estava tudo preparado para que nós pudéssemos receber essa tão grande salvação nessa união que nós temos em Cristo Jesus. Para isso ficar mais claro, nós podemos trazer a ilustração de uma pessoa que vai comer um pão, mas antes ele precisa comprar esse pão. A padaria é o lugar onde nós compramos o pão. A padaria pode fazer o quê? Nós podemos ligar e ela mandar o pão para nós em casa. Ou nós podemos ir até a padaria e comprar. Nos dois casos, o pão é o mesmo. É o pão que nós temos, então, para isso. Então, quem batiza é Deus, e quem crê é o homem. Por isso, o cristão participa da mesma salvação. E também, olhando para isso, o batismo, à sua maneira, nos faz o que? Participar de Cristo e da sua salvação. Aquilo que 1 Coríntios capítulo 6, verso 11 traz, e Tito, capítulo 3, verso 5. Assim, nós não menosprezamos o nosso batismo, e sim estimamos esse ato sobre a nossa vida. Lembrando de que
Por meio dele, nós fomos unidos com Cristo. Nesse caso, o batismo está relacionado com o quê? Com a fé que professamos em Cristo Jesus. Não apenas um rito, mas Cristo sobre nossa vida. É isso que Paulo, então, quer trazer para nós, falando no capítulo 6, verso 1 até o capítulo 7, verso 6, sobre o triunfo sobre o pecado, mas esse triunfo sobre o pecado mostrando que a nossa união que temos em Cristo Jesus. No próximo vídeo, vídeo de número 13, ainda nessa quarta divisão da justiça e vida, que é capítulo 6, capítulo 6 ao capítulo 8, nós vamos falar sobre o triunfo do pecado por essa união com Cristo também continuando. Agora a segunda parte. Esta foi a primeira parte que nós tratamos. Por isso, próximo vídeo ainda, capítulo 6, verso 1 até o capítulo 7, verso 6, que é o complemento que nós queremos dar nesse vídeo sobre essa questão. Triunfo sobre o pecado e a união com Cristo. Que Deus te abençoe, que você possa estar compreendendo mais essa porção da palavra do Senhor na sua vida e entendendo o que Cristo fez por nós e o que isso de fato tem que impactar a nossa vida. Espero te ver no próximo vídeo. Até lá, forte abraço. Fica na paz de Cristo.